Pai Damião, fala um pouco sobre Ho'oponopono, como ele age na gente. Esta técnica é uma técnica que vem de ilhas, não é? De ilhas americanas, não é? E esta técnica do Ho'oponopono é muito importante para quem quer se libertar por meio de mantra. Lembra que falei no início de hoje de universalidade por meio de mantra? Por meio de mantra. O Ho'oponopono é uma reprogramação. Pode fazer até mental. com o Japamala, né? Que Pode fazer com o Japamala. 108 vezes. Com o Ho'oponopono, produz a neuroplasticidade. Neuroplasticidade, ou seja, o seu cérebro permite a soltar traumas, ressentimentos, traz para mais perto o perdão. É uma das portas também que potencializa isso. Então, você fazer o Ho'oponopono, não só os dizeres, me perdoe, Sinto muito, te te amo, sou grato. sou grato, te amo. Não só dizer tais palavras, mas existem também rogativos, existem mantras ainda muito mais profundos do Ho'oponopono. Para quem tem dificuldade de se libertar com algum trauma, com um ato de violência, quer seja psicológico, físico, quem já foi violentado, faz o Ho'oponopono, ajuda bastante. Ouve. Quem não se identifica com o Ho'oponopono, quem está em situação de violência, ouve a frequência 741 Hz para dar o fortalecimento, não é? Para o auto-amor. A frequência de 741 Hz, ela é muito propícia para o resgate do auto-amor, para o resgate do amor próprio, não é? Sim. Pai Damião, como os espíritos da egrégora da Umbanda trabalham com as consciências cósmicas, como o Pai Damião? Sim. Importante, caríssimos, percebermos que a Umbanda, ou seja, o campo litúrgico que foi classificado como Umbanda, uma única banda ou uma das bandas litúrgicas que há diante da espiritualidade, representa um campo de manifestação dos seres espirituais na sua maior universalidade. Caboclos, pretos velhos, exus, pombagiras, marujos, ciganos, herês. Existem alguns que ainda têm a falange de baianos. Esqueci de alguma, além dos orixás, sim. Trazendo potências do campo de natureza, manifestação, os encantados, sim. E nestes encantados, como se integra aos planetas e ao sistema de consciência de diversas dimensões, caríssimos? Para estar como um preto velho, para estar nas vestes de um preto velho, corresponde a camadas de eus que estão associadas a diversas dimensões superiores e, consequentemente, no ato em que um desses fractais, como um fractal que está como o Pai Damião neste momento, a falar com todos vocês, existe uma integração a todos esses eus superiores, trazendo arcabouços. Diversos livros são abertos e trazendo conhecimentos para a ordenança aqui. Então, a figura de Pai Damião é escolhida, assim como vovó Maria de Angola, assim como o Pai Benedito, assim como o tio Tonho, tia Maria, algumas estruturas da falange de pretos velhos, é compreendida como nestas falanges para maior aproximação, pois são falanges aconselhadoras. Pretos velhos e pretas velhas. Lembrando sempre que a falange de pretos e pretas velhas, não necessariamente todos, tiveram a obrigação de experienciar o encarne como pessoas escravizadas. Existe por conta de todo o arquétipo do inconsciente de vocês, de compreender a força ancestral daquele avô, daquela avó, diante da sua humildade, das suas falas, diante da sua humildade do executar os gestos, porém com grandiosidade de sabedoria. Lembre o seu avô, a sua avó, os conselhos diante da vivência e da experiência.
Geralmente, quem se apoia como espíritos de pretos velhos são alicerces energéticos, pontos energéticos universais que experienciaram de diversos planetas, de diversas dimensões. Então, a fala daquele nobre preto velho, daquela nobre preta velha, traz a riqueza da sabedoria. E se assim ainda não trouxer, o médium precisa, caríssimos, o médium precisa estar apoiado em seu determinismo mediúnico, no seu engrandecimento mediúnico, no seu florescer ainda maior mediúnico, de encontrar cada vez mais o seu eixo como médium, com paz e leveza, com fluidez. Assim vão se conectando todas as forças, lembrando sempre do macrocosmos e do microcosmos, de tudo que há de cima, há aqui embaixo. Hermes já dizia desta forma, não é? Tote, diante de toda a sua manifestação plasmada e semeada no Egito e ainda lançada em diversos portais que há neste planeta, também distribuiu diversos conhecimentos. Então, caríssimos, pensar na influência interdimensional com os pretos velhos, por exemplo, é pensar num elo de unicidade, um ponto de luz representando todas as camadas dimensionais de estar a falar, quer seja naquela dimensão ou em outras dimensões ao mesmo tempo, a depender do ponto de abrangência daquele espírito, mas já consagrado como um ponto de luz, não é? Damião, essas essências de tangerina e sapoti etéricas podemos usar aqui no plano físico também? Em breve, caríssimos, vocês terão, eu passei algumas orientações para a nobre voluntária, não é, que está responsável pela fitoconsciência. Construímos toda a literatura em conjunto, não é? E em breve está para ser disponibilizado o curso de formação, não é? De tais florais, não é? Então, para quem quiser se conectar mais com os florais advindos da fitoconsciência, em breve, digo, no próximo calendário, 2022, terá a oportunidade de fazer a formação nos florais de Gaia, não é? Os florais que vêm da fitoconsciência e, consequentemente, vocês vão entender a ressonância. Quem já possui o livro Fitoconsciência sabe do que eu estou falando, desta interlocução entre o microcosmo com o macrocosmo, planetas, planeta Terra, dimensões, planeta Terra, sistema estelar, planeta Terra. Sim? Pai Damião, tem uma pergunta aqui que eu vou ver aqui. É perigoso incorporar os guias em casa, já porque a pessoa não está podendo frequentar o centro, atrai outros espíritos também, se for um guia espiritual? Vou ressignificar esta palavra perigoso, não é? O perigo depende se for uma incorporação que seja de um espírito aproveitador, zombeteiro, que esteja se passando por preto velho, por caboclo, por Exu, por pombagira, que irá desviar, irá te machucar, inclusive, e irá direcionar palavras malfazejas para quem estiver por perto. Desta forma é perigoso. Tá. Mas um guia espiritual, se for um guia espiritual, se for um nobre preto velho, ele sabe exatamente qual o momento específico que deve chegar, qual o momento específico que deve sair. E se houve a manifestação por meio da incorporação, semiconsciente ou inconsciente, é porque há um propósito, há um aprendizado, há um porquê necessário. E não somente de maneira de lazer. A incorporação, a manifestação não pode ser enxergada como filho, por favor, incorpore seu preto velho que eu quero tirar uma dúvida. Não pode ser dessa forma, caríssimos. Isso é a vulgarização do processo que leva a fantasias da manifestação. Sistema fantasioso, não é? Então, se for um guia espiritual, sim, ele virá quando estritamente necessário, para dar recados estritamente necessários, porque você não conseguiu ouvir. Porque quando o médium está conectado na sua integralidade juntamente com o seu guia espiritual,
Não necessariamente precisa ter a manifestação para que o médium receba a informação. Já percebe que o mentor espiritual está ao lado, já recebe a informação, já escreve, faz o apontamento ou faz o que precisa ser feito. São degraus, não é? Degraus do processo de educação mediúnica. Querem saber se os arcanjos já encarnaram aqui na humanidade e eles abriram mão da evolução para auxiliar na humanidade na jornada evolutiva. Caríssimos, desconheço algum arcanjo que esteja encarnado, não é? Possa ser que haja, não. Mas eles foram seres encarnados ou eles já surgiram de outra ordem? Sim, muitos já surgiram de outra ordem e estiveram aqui em um campo de manifestação sutilizada diante de uma materialização rápida sutilizada, que não era como não é como nós humanos. Sim, não pode ser comparado como um processo encarnatório, sim. não é? Porque não houve uma gestação, um parto, um crescimento, não é? Similar aos agêneres. Os agêneres são seres iluminados, não é? Algumas literaturas deste planeta e ainda alguns conselhos é colocado diante das tribunas se a experiência de Jesus, do Mestre Jesus Sananda, foi uma experiência de agênere, ou seja, houve parecido com Melquisedeque. Sim, o senhor falou já de Melquisedeque. Já falei de Melquisedeque, então se seria mais ou menos um processo similar, assim como Maria. Então, caríssimos, a aparição de um arcanjo, de um anjo no planeta Terra, não é por meio encarnatório, é por meio de agênere ou por meio de campos utilizados em meio de dimensão, sonhos. Como o arcanjo foi Rafael que seguia com Tobias, né? Ele aparecia materializado, né? Mas ali ele era um agênere. Um agênere. Ele não passou pelo nascimento. Sim. Ele já se materializou, condensou. Similar quando Jesus, depois da crucificação, aparece para Madalena e apóstolos, permitindo que tocasse o corpo, mas ali não era o corpo, mas sim um processo de agênere, porque o corpo físico já teria sido arrebatado. Tá. Não sei se deu para compreender, deu porque esta pergunta também, caríssimos, é um tanto profunda, não é? Teríamos que falar um pouco de agênere, do processo molecular dos agêneres, em outras oportunidades podemos aprofundar, né? Pode mais? Sim, mais uma pergunta. Pronto, o que seria médiuns sustentadores da Terra? Sim, interessante. Os médiuns sustentadores da Terra são os médiuns que já estão em processos avançados, diante do processo de incorporação consciente, que é a mediunidade que irá prevalecer nos próximos anos. Pouco a pouco as manifestações, assim como estou utilizando o canal para fazer manifestação, será diluído por conta da telepatia, da transcomunicação. Cada vez mais o planeta Terra estará apoiado na transcomunicação, ou seja, comunicação trazida de outras dimensões, apoiadas em sistemas telepáticos. Então, os sustentadores da Terra, estes médiuns de sustentação, serão estes médiuns que estão apoiados na incorporação consciente, cientes das suas tarefas, dos seus deveres e, consequentemente, na interlocução direta com os seus mentores espirituais, com as ordens divinas, com as ordenanças. Interessante, o desapego à manifestação. Para que este ato de manifestação seja para algo que sirva para o coletivo e não somente para o individual. Mais ainda, o coletivo vai sendo convidado a exercitar a telepatia, ou seja, o retorno à sutilização do planeta Terra. Quando a camada energética protetora, a rede, ela cai do planeta Terra, então quebra-se toda essa sutilização, quebra-se o formato de comunicação. Lembra que falei de atos de diálogos? Por meio de oralização, por meio do campo telepático, todos os idiomas, eles são compreendidos instantaneamente.
Então, aquele processo daquele dever que eu passei para você, de falar inglês, não é? De falar francês, em sistema mais utilizado, telepático, pouco importa se é inglês e francês ou português. A comunicação vem diante da mensagem, você já compreende, não? Uhum. Avanços, não é, caríssimos? Assim seja, Assim não é? seja. Graças